Olá, sou Fernando Gurgel e hoje vamos explorar o essencial da análise de ambiente e como utilizar para a formulação de estratégias de negócio na sua empresa. Mas antes de entrarmos nos detalhes, é crucial entender que a análise de ambiente é um processo fundamental para identificar oportunidades e ameaças que podem afetar a sua empresa. A análise de ambiente é um processo abrangente que envolve a análise do ambiente interno e externo de uma organização. Pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo do mini curso de planejamento estratégico. Se você ainda não conferiu as duas primeiras aulas, clica aqui no card, dá uma verificada ou clique no link da descrição para que você possa assistir os dois vídeos anteriores. Dado que nós falamos da importância da análise de ambiente, agora vamos começar pela matriz SWOT, uma ferramenta super importante e muito utilizada no processo de análise de ambiente para formulação de estratégias do planejamento estratégico. A matriz SWOT é uma ferramenta poderosa que deriva da análise de ambiente externo para a identificação de oportunidades e ameaças e da análise do ambiente interno para diagnosticar os pontos fortes e fracos da organização e, a partir da análise SWOT, formular estratégias para a sua empresa que serão desdobradas em objetivos e que serão transformadas em metas e projetos para ser gerenciados no dia a dia da sua empresa. Bom, pessoal, dado que nós entendemos qual a importância da análise de ambiente para o seu processo de planejamento estratégico, qual a ferramenta a ser utilizada para consolidar essa análise de ambiente e formular estratégias, vamos entender na prática como fazer a análise de ambiente. A análise de ambiente ela é dividida em duas partes, a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno. A análise do ambiente externo consiste em olhar para fora de casa, olhar para fora da empresa e avaliar o que está acontecendo no cenário que a empresa está inserida e identificar quais são as ameaças e oportunidades que podem impactar o resultado da sua empresa. Existem diversas ferramentas que são utilizadas para realizar a análise externa, a análise do ambiente externo, como, por exemplo, análise PESTEL, análise das 5 forças e análise dos fatores críticos de sucesso. Vamos entender no detalhe como utilizar cada uma dessas ferramentas, começando pela análise PESTEL. Bom, vamos entender então como aplicar a análise PESTEL na prática, como realizar a análise PESTEL para elaborar o seu planejamento estratégico. A análise PESTEL é um acrônimo das letras de análise dos ambientes político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Essa análise consiste em realizar um brainstorming a partir dos cenários citados e identificar oportunidades, ou seja, acontecimentos, fatos e tendências que tenham um impacto positivo no seu negócio ou ameaças, fatos e tendências que tenham um impacto negativo para o seu negócio, para que você possa pensar em como aproveitar essas oportunidades ou mitigar, reduzir o impacto dessas ameaças. Outra ferramenta super importante é a análise das 5 forças, que consiste em analisar a rivalidade entre as empresas do ramo, ou seja, analisar a concorrência, os potenciais entrantes, ou seja, as empresas que podem vir a ser seus concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes e os produtos substitutos. Essa análise, diferente da análise PESTEL, que é uma análise de macroambiente, essa é considerada uma análise setorial ou de microambiente, onde você consegue avaliar quais são os fatores que podem impactar o seu negócio. Esses fatores, essas 5 forças, estão mais visíveis no dia a dia da empresa, porque você tem maior entendimento de quem são seus concorrentes, o que eles estão fazendo para competir no ramo que você atua, conhece seus fornecedores e sabe como seus fornecedores podem impactar a sua estratégia, bem como seus clientes, possíveis produtos substitutos também. Uma outra ferramenta importante para concluir a análise do ambiente externo é a análise dos fatores críticos de sucesso. Essa análise consiste em identificar
quais são os fatores que são críticos para o sucesso para uma empresa que atua no mesmo segmento que você. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma empresa que é uma transportadora, para uma transportadora, nesse segmento, obviamente que, além de preço, que é um fator super importante devido à concorrência, existem fatores importantes para o sucesso nesse ramo, como, por exemplo, a pontualidade da entrega e pegar a mercadoria com a integridade necessária, ou seja, sem avarias. Então, você pode definir, de acordo com o seu ramo, quais são os fatores críticos de sucesso e avaliar o seu desempenho comparando com os concorrentes para identificar quais são as possíveis oportunidades ou ameaças a partir do cenário dos concorrentes em relação ao desempenho deles com esses fatores críticos para o sucesso no seu segmento. Bom, pessoal, uma vez que nós olhamos para fora de casa, olhamos para o cenário externo, agora é o momento de analisar internamente, ou seja, olhar para dentro de casa e avaliar quais são as nossas competências, as nossas habilidades, nossas capacidades, ou seja, no que nós somos bons e o que nós precisamos melhorar. Para fazer isso, nós avaliamos os processos da empresa, a cadeia de valor da empresa, com o objetivo de identificar os pontos fortes, ou seja, quais são os processos nos quais nós nos destacamos, e os pontos fracos, quais são os processos que nós precisamos melhorar para que nós possamos desenvolver a empresa de maneira a conseguir aproveitar as oportunidades ou reduzir o impacto, mitigar o impacto das ameaças. Nesse momento também é muito importante envolver a equipe, ou seja, colocar a equipe para participar do processo, contribuindo com a identificação dos pontos fortes e fracos para a sua análise SWOT. Pessoal, por fim, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar a formular as estratégias da sua empresa a partir da matriz SWOT que foi construída. É interessante utilizar as forças para aproveitar as oportunidades. Avaliar também como utilizar os pontos fortes para mitigar ou reduzir o impacto negativo das ameaças. Ou ainda, avaliar o que é necessário fazer para melhorar, ou seja, eliminar os pontos fracos que podem limitar ou podem te impedir de aproveitar as oportunidades ou ainda que podem potencializar o impacto negativo das ameaças e, enfim, prejudicar os resultados da sua empresa. Bom, pessoal, é muito importante que você aplique esses conceitos na sua empresa, no seu dia a dia, para que você possa obter resultados melhores através de um planejamento e uma execução da estratégia de forma eficiente. Lembrando que é importante ainda o monitoramento, o gerenciamento, para que de fato você avalie se essa estratégia está gerando os resultados planejados. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te forneceu insights valiosos de uma maneira que faz sentido, que você consiga aplicar no dia a dia da sua empresa, compartilhe esse vídeo com colegas profissionais e empreendedores, deixe aqui nos comentários a sua opinião e como você acredita que pode aplicar no dia a dia da sua empresa e nos acompanhe para o próximo vídeo da playlist, onde nós vamos falar sobre mapa estratégico e como implementar a estratégia na sua empresa.